Olá, meus queridos! Vamos começar mais uma aula de hoje. E na nossa segunda aula, teremos a aula de História, tá bom? Então, para começar a nossa aula de hoje, peço que vocês abram o livro na nossa terceira unidade, que está lá na página 444, tá bom? Bem, e nessa terceira unidade, vamos estudar sobre a nova ditadura e a democratização. Tá? Essa ditadura militar, ela foi do ano de 1964 até 1985. Foi um processo de ditadura que durou 21 anos, tá? E essa ditadura, ela começou no dia 31 de março de 1964, pelo presidente João Goulart, que era presidente da República naquela época. E foi presidente, né, como Getúlio Vargas, a partir de um golpe de Estado. Bem, e esse golpe de Estado ele foi executado pelos militares. Então, o Brasil começou a ser governado, né, pela junta militar. Então, essa força militar, ela ficou à frente do nosso governo e assim eles começaram a ditar as regras e como deveria ser o nosso país, como eram as coisas no nosso país. Então, toda aquela mudança que tivemos, né, após o fim do Estado Novo, ela voltou totalmente a ser desconstruída, porque entramos no processo de ditadura. Então, esses militares eram os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que começaram a fazer todas essas mudanças a partir do governo de João Goulart. Então, houve essas mudanças e também foi mudado, né, como era a construção política. As pessoas, os partidos políticos, eles foram acabados. Então, esse regime ditatorial, ele desconstruiu tudo o que tinha, né, na Constituição. Então, todos os partidos políticos que tinham naquela época, eles acabaram e só ficou dois partidos políticos. O Aliança Renovada Nacional, ARENA, que era um partido do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era o MDB, que era o partido de oposição. Então, quem estava dominando, quem estava à frente do governo, era o Arena, que mandava e desmandava como eles queriam, e o MDB, eles lutavam, né, contra esse regime. Eles iam às ruas atrás dos direitos que as pessoas têm. Então, as pessoas que eram contra esse governo, que eram vistas por esses militares como pessoas perigosas, elas eram presas. Não importava o seu tipo de status na sociedade. Você poderia ser um estudante, um professor, um político, um enfermeiro, um médico, o que fosse. Você era preso se a polícia militar ela achasse que você estava indo contra ao governo que estava naquela época. Se você, para eles, se você parecesse que estava fazendo algo que era errado, nem que seja por dizer, mas eu não acho isso certo, eu não gosto da sua forma de governo, eles eram presos, porque não importava o que eles achassem, eles teriam que viver da forma que esses militares diziam. A nova Constituição era feita por eles. Então, aquela Constituição que tinha sido feita, que era a forma correta de se viver, ela não era mais certa, porque os militares diziam, né, a forma que eles queriam que a população brasileira obedecessem às regras. Então, esse processo aí foi totalmente, o processo anterior foi totalmente desconstruído por causa desses militares. Eles criaram uma nova Constituição. Foi eleito de forma indireta, né, que foi dito que foi escolhido um novo presidente, que foi Marechal Arthur da Costa e Silva. Então, durante o mandato dele, a forma de governo ficou ainda mais rigorosa. Então, essa Constituição ela foi criada para que as pessoas seguissem as ordens que eles achavam que eram certas, tá bom? Bem, temos agora o nosso estudo sobre os atos institucionais, né? Que ele fala um pouquinho dessa nova Constituição que foi feita, tá certo? E os militares, eles tinham como objetivo de tirar toda a corrupção que eles achavam que tinham nos governos anteriores
e de reorganizar a população da forma que para eles era correta, era a melhor. E assim eles fizeram 11 atos institucionais, onde só 5 deles que causaram mais impacto, né, com a população, e está mostrando aí no nosso livro. E ato institucional AI-1, de 9 de abril de 1964, ele deu plenos poderes ao presidente da República e permitiu aos chefes das Forças Armadas suspender e caçar direitos políticos. Ato institucional número 2, AI-2, 27 de outubro de 1965, modificou as regras das eleições, determinando que o presidente e o vice seriam eleitos indiretamente, por maioria absoluta do Congresso Nacional. Então, o Congresso, ele elegia quem ele achasse melhor. Essa ascensão pública e votação nominal aumentou o poder do presidente da República e das Forças Armadas. Então, quem mandava e desmandava era o presidente da República e as Forças Armadas, tá certo? Tem mais dois atos institucionais. Então, vocês façam a leitura desses outros, para entender como foi esse processo. E tivemos, né, a nova Constituição, que foi a Constituição de 1967. E nessa Constituição, que foi de deixar o golpe de Estado uma coisa legalizada, que aquilo poderia acontecer. E nessa Constituição, ela estava estabelecendo algumas regras, como o aumento do poder da decisão do Poder Executivo, a cessão do Poder Executivo de criar algumas leis, eleição indireta para presidente com mandato de 5 anos. Então, além de ser algo convocado, dito pelo Congresso Nacional, a população não tinha mais o direito do voto. Então, além disso, ele passava 5 anos no governo, não somente 4, como era no final do Estado Novo. Pena de morte para crimes considerados ameaça à segurança nacional. Então, se você não fosse de acordo com as leis, você tinha a pena de morte. Você era morto porque você cometeu um crime. Restrição do direito de greve. Então, ninguém poderia fazer greve, ninguém poderia ir às ruas atrás dos seus direitos. E a censura aos meios de comunicação e atividade de cultura. Então, os rádios, os artistas, os cantores, eles não poderiam mais trabalhar. Por quê? Os radialistas não poderiam mais dar as suas notícias. Aquilo era visto como um crime. E os artistas não poderiam fazer mais as suas artes, porque aquilo também era visto como um crime. Então, a censura é parar com esse tipo de atividade. As pessoas não poderiam mais trabalhar nessas coisas que elas gostavam e que eram seus trabalhos. Era o que eles sabiam fazer. Então, foi censurado, foi acabado. Então, essa ditadura, ela foi um processo de censura, não somente disso, mas da população poder escolher o seu presidente, da população ir às ruas atrás dos seus direitos, e mudou toda a Constituição e tirou o direito da população, tá certo? Para concluir os nossos estudos de hoje sobre a ditadura, que estamos começando a falar sobre esse processo, vocês vão fazer a atividade lá na página 445, tá? E a atividade da página 447, para concluir o nosso estudo sobre a ditadura. Após esse estudo, sempre é bom aquela nossa leitura, tanto a leitura inicial e tanto a leitura após a explicação do conteúdo, tá bom, pessoal? Então, para vocês, um ótimo dia, tá certo? Bons estudos e que vocês possam compreender muito bem esse estudo, porque fez parte da nossa história e foram processos que aconteceram com o nosso país. E é muito importante saber um pouquinho sobre ele, tá bom? Então, um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!